Abra sua Bíblia, por favor, Mateus capítulo 26, versículos 36 ao 46. Olha, bem didático, hein? Mateus 26, 36 ao 46. Eu ia usar a NVI, mas eu deixei a minha Bíblia NVI lá no carro. Eu vou usar, não sei se alguém está na mídia aí, não sei se vai projetar, a Almeida Corrigida e Fiel. Mateus, capítulo 26, versículos 36 e seguintes. Pastor Fernando me deu liberdade de escolher o que ia pregar nessa manhã. Isso trouxe mais responsabilidade ainda. E orando ao Senhor, entendi, como fui convidado para pregar pela manhã e à noite, de pela manhã falar sobre a igreja olhando para si, para dentro. E à noite, permitindo o Senhor, a igreja olhando para fora, para os que são de fora. E penso que um texto bíblico importante, uma experiência importante, é esta registrada nesses versículos da Bíblia Sagrada. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 ao 46. Se tiver aí a Almeida Corrigida e Fiel, eu agradeço. Se não, pode usar essa versão mesmo, sem problemas. Diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. 42. Indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que imitai. O cuidado mútuo em tempo de angústias, uma lição do Getsêmani. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Fala conosco através dela, em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta bastante recorrente para nós, pelo menos é a minha experiência, é a seguinte: quantos amigos você tem? E, em geral, a gente tem um conceito bastante elevado de amigo. Em geral, a gente pensa em amigo como aquele que, como alguém já disse, se a gente ligar para ele, ou bater a sua porta, sei lá, às 3 horas da manhã, ele estará pronto a nos ajudar. E sendo isso verdade, alguém já disse que a gente pode contar os amigos nos dedos de uma única mão. Esse padrão, ele concorda com o padrão bíblico. Em Provérbios capítulo 17, versículo 17, a Bíblia diz o seguinte: ama o amigo
e na angústia nasce o irmão. Então, aquela proximidade. Na vida prática, permita-me aqui falar na minha experiência, eu baixei um pouco esse padrão de amigo, porque a gente precisa de vários amigos. E eu considero uma pessoa que, quem sabe, comigo está lá na escola, onde leciono, ou mesmo um vizinho, um amigo, porque penso, se eu precisar dele em algum momento, assim como se ele precisar de mim, eu vou ajudá-lo e ele vai me ajudar. Talvez não permanentemente, mas de alguma maneira ele vai tentar ajudar. O fato é que a gente precisa de amigos. A igreja aqui está fazendo 90 anos, 9 décadas. E o que fez, o que faz essa igreja, como qualquer outra, permanecer, vai muito além da sua doutrina. Claro, a doutrina é importante. Ouvi aqui o testemunho com os irmãos e 2 irmãos que lecionam na escola bíblica dominical, ou mesmo que acontece outro dia. É importante, a doutrina nos mantém sólidos, a doutrina nos mantém firmes na fé, a doutrina nos ensina, a doutrina nos corrige erros e nos ajuda nos acertos. Mas imaginemos que a igreja fosse apenas doutrina. Seria isso suficiente para permanecer durante 90 anos ou mais? Penso que não, meus irmãos. Eu penso que o que tem sido importante para a igreja e continua sendo importante, é nós encontrarmos na igreja pessoas que a gente pode sim considerá-las amigos, pessoas que a gente pode considerar gente da gente, pessoas que caminham conosco. Eu fico preocupado mesmo com as assim chamadas mega igrejas, e não porque elas são grandes, não é esse o problema. O problema é que às vezes, e eu particularmente não conheço nenhuma assim, mega igreja, aliás conheço uma, e essa é diferenciada, e à noite eu vou falar sobre isso, mas fico imaginando uma pessoa, por exemplo, entrar no prédio da igreja, que costumeiramente nós chamamos de templo, ela entrar e sair várias vezes, sem sequer ser notada. A igreja não fará diferença na sua vida. Ela pode ouvir uma boa mensagem, ela pode cantar um ótimo louvor, mas isso não vai cuidar, isso não vai tratar, isso não vai alimentar, isso não vai aproximar. Mas a amizade, essa sim, a proximidade e sobretudo o cuidado, vai fazer com que as pessoas fiquem juntos. 90 anos como igreja, eu acredito que os irmãos passaram num teste, que eu vou chamar aqui, teste da koinonia. Teste da koinonia, a palavra grega que significa justamente esse cuidado, essa ajuda mútua. Mas a palavra de Deus, ela não serve apenas para nós avaliarmos como estamos, mas principalmente para nos estimular a continuarmos caminhando ao encontro da sua vontade, a vontade de Deus, e principalmente melhorar nesse aspecto. Por isso, li esse texto que penso que relata o momento mais crítico da vida de Jesus, o momento mais delicado da vida de Jesus, e por que não dizer, o momento mais humano da vida de Jesus. Jesus, você sabe, é 100% homem, foi 100% homem e 100% Deus. Pastor Heraldo Mavilha Pacheco foi meu examinador no concílio para o ministério pastoral. Dizia então que Jesus era 200%, 100% homem e 100% Deus. E na sua humanidade, claramente e bem registrada nas Sagradas Escrituras, mostra, por exemplo, que Jesus, quando chegou lá, na família amiga,
na cidadela de Betânia, com Maria, Marta e Lázaro, que tinha falecido havia 4 dias, apesar de Jesus saber que ia ressuscitá-lo, apesar de Jesus saber que ia fazer um milagre, eu gosto muito desse versículo, que é, alguns entendem, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou, a humanidade de Jesus. Mas penso que a maior manifestação da humanidade de Jesus se dá no Monte das Oliveiras, e particularmente num lugar do Monte das Oliveiras chamado Getsêmani. Getsêmani é o jardim da prensa. Você sabe, você é um apreciador de azeite. O azeite é o fruto da oliveira, é o fruto da oliva, e ele é extraído a partir de uma pressão muito grande, feita sobre as olivas, que consegue, com essa pressão muito grande, extrair o seu óleo, que a gente chama de azeite. E é justamente esse o lugar que Deus escolhe, que Jesus escolhe, para fazer uma oração dramática, porque estava perto de viver o momento mais difícil da sua vida. E ali, espiritualmente falando, Jesus foi prensado. Jesus foi, como diz Isaías 53, o profeta, esmagado. Jesus foi pressionado, porque aquele momento seria determinante para o final do seu ministério. Mas o que eu gostaria que nessa manhã nós prestássemos atenção é a inversão de papéis que ocorre de Jesus e seus discípulos. Até então Jesus era o socorrista perpétuo. Até então Jesus era aquele que estava ali para curar. Jesus era aquele que estava ali para libertar. Jesus expulsou demônios de muita gente. Jesus era aquele que estava para operar os milagres. E dentre os milagres de Jesus, o que eu particularmente mais gosto, não sei qual você gosta, pense nisso, é aquele da mulher do fluxo de sangue, que apenas toca nas vestes de Jesus. Jesus para e diz: quem me tocou? Eu senti que de mim saiu virtude. Jesus deu pão às pessoas. Pelo menos a Bíblia registra 2 multiplicações de pães. Jesus ensinou as pessoas com autoridade. Finalzinho de Mateus capítulo 7, do sermão da montanha, diz que as pessoas ficavam assim diante de Jesus, admiradas, porque Jesus falava com autoridade. Quer dizer, ele vivia o que ele pregava, e ele pregava o que ele vivia, ao contrário dos líderes religiosos de então. Jesus apaziguou a tempestade. Jesus fez inúmeros milagres. As pessoas iam ao seu encontro desesperadas e saíam curadas, aliviadas, salvas. Uma mulher poderia ser apedrejada até a morte, mas Jesus a liberta apenas com uma pergunta aos seus acusadores, ou uma ordem: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E depois ficam só ele e a mulher. Jesus diz: onde estão os teus acusadores? E ela diz: foram todos embora. E Jesus completa e diz: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Era bom estar perto de Jesus, porque era certeza de que as coisas iam dar certo. Mas agora, a coisa se inverte. Agora Jesus é quem precisa de apoio. Agora Jesus é quem precisa de ajuda. Agora é Jesus quem precisa de uma mão estendida. Agora é Jesus que precisa de um colo para chorar. Ele sai com seus discípulos, vai mais adiante, ele vai com mais 3 em particular, que eram
ali os que compunham o seu grupo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. E se você pensou num barquinho, não tem problema, que eu também pensei. Pedro, Tiago e João. E ele faz um pedido: vigiem comigo, orem comigo. Quanto tempo? Quanto tempo? 1 hora. Eu não sei, como dizia um irmão meu muito antigo, se era 1 hora de relógio. Alguns antigos falam assim. Ou se era 1 hora assim, uma força de expressão. Orem comigo um tempo. Jesus precisava dos seus discípulos. É a primeira vez. Ele leva Pedro, Tiago e João, que o viram, por exemplo, no Monte da Transfiguração. Que viram Elias e Moisés. E pede a eles: orem comigo 1 hora. E eu não posso deixar de ressaltar, meus irmãos, a expressão de Jesus, que ele diz assim: eu estou angustiado, a minha alma profundamente abatida, a ponto da morte. Eu gosto sempre de destacar que a morte para nós, ela é impactante. A morte é uma intrusa na nossa vida. A morte, ela nos constrange. Tem gente que, até quando a gente começa a falar sobre esse assunto, diz assim: olha, vamos mudar o rumo da prosa, eu não gosto de falar sobre isso. Tem gente que nem gosta, quer dizer, ninguém gosta, mas evita e não vai em velório, porque a morte é um agressor. Mas de alguma maneira, eu e você já deveríamos, não vou usar a palavra nos acostumar, mas pelo menos entender que isso faz parte da nossa realidade, por uma questão: nós somos pecadores, e nós somos pecadores, e devemos nos considerar como Paulo, o principal dos pecadores, e a razão disso é porque a gente conhece o nosso pecado. A gente tem uma ideia talvez do pecado do irmão, mas o nosso a gente conhece bem de perto. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas ações, as nossas decisões, e às vezes até a nossa mentira, no sentido que queríamos falar ou fazer alguma coisa, mas por um contexto social, fazemos outra. Mas a gente sabe o nosso pecado, então de alguma maneira a morte, ela faz parte da nossa realidade. Mas Jesus não, meus irmãos, ele não tinha pecado algum, ele não tinha erro algum. Morte e Jesus, sabe, não se encontram, não se coagunam, não se coincidem. A morte de Jesus é como água e óleo, não se mistura, mas por amor a nós, Jesus ia submeter à morte. E ele diz, antes que isso acontecesse, ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. Seu círculo íntimo, Pedro, Tiago e João, é que deveriam orar e vigiar com ele, mas não fizeram isso. E Jesus volta e faz a seguinte pergunta: vocês não puderam vigiar comigo 1 hora? O contraste é brutal. Aquele que ia entregar a sua vida por aqueles homens, não recebeu deles 1 hora de vigília e de oração. Permita-me agora então aplicar aqui, como eu disse, falando aos de dentro da igreja. Mesmo os mais fortes têm angústias, mesmo os mais fortes têm medos, mesmo os mais fortes têm dificuldades, mesmo os mais fortes têm problemas, mesmo os mais fortes sofrem. E há de haver na igreja um olhar especial para todas as pessoas, e quem sabe, usando essa expressão, os mais fortes, que talvez no nosso imaginário seja o nosso pastor,
É estranho pensar, mas algumas pessoas acham que o pastor não tem problemas, não tem dificuldades. Ao contrário, ele deve estar sempre à disposição de cuidar dos outros que estão problemáticos. Permita-me aqui uma experiência pessoal, e que eu entendo que eu não fui muito feliz no desfecho. Minha mãe está com pouco mais de 80 anos, e ela tem vivido problemas senis graves. E mês passado, mês de aniversário da igreja, eu tinha que visitá-la, eu pedi à igreja que entendesse, graças a Deus a igreja entendeu, e eu fui visitar minha mãe que mora lá em São José do Rio Preto. Voltei com as minhas dificuldades, os meus medos, a minha preocupação com minha mãe. E assim que eu voltei na segunda-feira, voltei de ônibus. É bom viajar de ônibus, a gente vai pensando na vida, e a vida vai pensando na gente. Sempre que eu vou lá, nos últimos anos ia de avião, mas dessa fui de ônibus, 8 horas de viagem quase. Uma irmã me manda uma mensagem de WhatsApp. Tinha acabado de chegar, cansado, e reclamando uma série de coisas do ministério infantil. E eu fiquei realmente chateado. Deixa eu abrir meu coração aqui. Fiquei chateado. Eu gostaria que ela perguntasse assim: pastor, como foi a viagem? Pastor, como está a sua mãe? Pastor, há alguma coisa que eu possa ajudar, além das minhas orações, daquilo que está acontecendo com a sua família? Mas não. Em determinado momento eu fiz uma defesa e ela falou: boa noite, eu não quero mais falar sobre isso. E eu escrevi, e eu me arrependo disso. É assim que termina uma conversa? E fui rude. Eu estou esperando a lama secar para conversar com ela e pedir-lhe perdão. Mas espero que ela também me peça perdão. A lama secar é uma historinha que a Márcia, minha esposa, conta. Que uma menininha estava indo para a casa da avó com um vestidinho novo. E no meio do caminho passou alguma coisa, um carro, uma carruagem, e jogou lama no vestido. Ela chegou na casa da avó toda triste. E ela já queria tirar aquela sujeira do vestido, e a vovó disse sabiamente: calma, se a gente tirar agora vai manchar, espera secar. Às vezes a gente precisa secar. Se você não gostou do meu sermão, a historinha da Márcia é perfeita, Deus te abençoe. Mas os mais fortes, os nossos líderes, mas não só esse, todos da igreja, meus irmãos, precisam estar sob os nossos cuidados. As igrejas que têm crescido, e têm crescido saudavelmente, são aquelas que cuidam umas das outras. À noite eu vou falar sobre igreja e célula. Pastor Fernando pediu que eu falasse sobre isso, a experiência que eu tenho vivido lá na Igreja Batista Vida Plena. Então uma igreja pode crescer sim numericamente, até exponencialmente, mas precisa ter pessoas que cuidam de pessoas, e por que não dizer pessoas que pastoreiam pessoas. O nosso olhar precisa estar atento às pessoas, às suas dificuldades, aos seus problemas, aos seus dilemas, às suas dúvidas, aos seus medos, aos seus sofrimentos, coisas que notadamente não aconteceram nesse momento da vida de Jesus. Os discípulos foram dormir. A necessidade de Jesus não era física. A necessidade de Jesus era de acalento espiritual. E aqueles nossos irmãos, Pedro, Tiago e João, que nós vamos encontrar nos céus, não tiveram a sensibilidade de perceber isso em Jesus. Alguém deveria ter pensado assim, dito: Ele nunca nos pediu nada. Ele nunca nos pediu algo assim. Isso é importante para Ele. Vamos vigiar. E vamos vigiar com fervor, com cuidado. E vamos cuidar do nosso mestre.
Vamos cuidar do nosso Senhor. Mas às vezes, a gente está vivendo o que eu chamo aqui de a tragédia do sono. Por favor, estou dizendo às vezes, não estou fazendo nenhuma acusação, por favor, não é isso. A ideia da mensagem é a gente estar preocupado uns com os outros e permitir que os outros estejam preocupados conosco. A gente precisa de atenção. Uma atenção que, se falha, pode ser fatal. Alguém já disse que a igreja tem duas portas: a porta da frente e a porta dos fundos. E às vezes, por falta de cuidados, especialmente falta de cuidados, alguns entram pela frente, mas outros saem pelos fundos. Sabe, meus irmãos, os nossos irmãos Pedro, Tiago e João perderam uma rica oportunidade de cuidar de Jesus, de amparar de Jesus. E Jesus, em especial, foi muito objetivo. Seu pedido foi objetivo: vigiem e orem 1 hora comigo. Mas às vezes a gente não tem 1 hora para dispensar para alguém, para oferecer a alguém. O material que a gente tem mais precioso hoje chama-se tempo. Ninguém tem tempo para nada. Ontem, a organização, na posse de um pastor lá em Guarulhos, um amigo, pastor amigo, disse assim: eu preciso tomar um café com você, eu preciso conversar com você, e do sentido dele de cuidar de mim. E eu disse: olha, espera a próxima semana, porque eu não tenho tempo. Eu estou como presidente da associação lá de Guarulhos, cidades vizinhas. Minha função termina agora dia 22, sábado que vem, mas até lá acarretado. E eu cheguei em casa no caminho pensando: ele só quer tomar um café comigo, e ele vai pagar ainda, o que é melhor ainda, não é? Porque eu, como presidente da associação, geralmente quando saio com as pessoas, eu que pago. E fiquei pensando nessa mensagem, talvez quantas das minhas ovelhas, e por que não dizer quantos dos meus irmãos, querem apenas um punhado do meu tempo. A mensagem dessa manhã é: tem gente que precisa de você. E tem gente que precisa de você naquilo que você pode oferecer. Às vezes não é recurso financeiro, não. Se bem que às vezes até nisso a gente pode ajudar. Às vezes é um ouvido atento. Às vezes é um aconselhamento. E às vezes é só uma oração. Eu aprendi que quando alguém pede oração, a gente deve orar ali na hora. Não fala assim: eu vou orar por você, porque você não vai orar. Não sei porque a gente crente tem medo de parar lá na estação do metrô, pôr a mão no ombro do irmão, na cabeça do irmão, abraçar o irmão e orar por ele. Seria lindo. No próprio templo, no prédio da igreja. Orar uns pelos outros, ouvir atentamente. E às vezes só de ouvir, isso já faz toda a diferença. E o pedido de Jesus foi intenso. Na Bíblia, em geral, quando acontece a mesma coisa durante 3 vezes, é porque isso dá ideia de intensidade. E 3 vezes Jesus pediu aos seus discípulos: vigiem e orem comigo 1 hora. A igreja precisa ser pastoreada pelos pastores, sim, mas por todos os irmãos.
Então, aproxime-se de pessoas, ame pessoas, se preocupe com pessoas. Os irmãos estão numa cidade que é uma metrópole. A cidade de São Paulo, hoje, mais de 12 milhões de habitantes. É muita gente, mas ao mesmo tempo é muita solidão. E a igreja, e particularmente a Igreja Batista Nova Jerusalém, é a resposta de Deus para o mundo. Mas essa resposta começa internamente, de termos cuidados uns pelos outros. E olha só o que Jesus disse: tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, estava preso, fosse me visitar, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestistes. E perguntaram para Jesus: Senhor, quando te vimos com sede, com fome, estrangeiro ou nu? E Jesus diz assim: quem faz isso a um dos meus pequeninos, é como se estivesse fazendo para mim. E aqui há pequeninos de Jesus. Pergunto então: você está acordado ou adormecido, no sentido de cuidar da igreja? Pergunto: você tem encontrado na sua igreja refúgio, apoio, uma mão amiga? Especialmente quando você mais precisa. E o contrário, você tem oferecido esse apoio, essa ajuda, quando você mais precisa. Eu não tenho dúvidas, irmãos, não tenho dúvidas, que a igreja de Jesus cresce saudavelmente, quando nós pastoreamos, cuidamos uns dos outros. E isso, como eu disse, independentemente do número de pessoas. A minha experiência, e eu vou falar sobre isso à noite, de células, pequenos grupos, como queiram, tem sido muito positiva. Tem uma célula na minha casa, aliás, foi a primeira, e para a honra e glória de Jesus, essa já se multiplicou 6 vezes, eu quero que ela se multiplique mais ainda. E como tem sido bom para mim, para minha esposa. Lá eu não sou o pastor Regis. Quando alguém vai levar o estudo pela primeira vez, eu sou o pastor. Ela fica toda preocupada, constrangida. Mas, ao longo do tempo, eu abro meu coração, falo das minhas dificuldades. Meu pequeno grupo sabe de coisas que a igreja em geral não sabe. Oram por mim, eu oro por eles. De modo que eu, apesar de ser pastor, tenho sido pastoreado, amado pelos meus irmãos, observado, visto por eles. E é isso que Jesus espera de nós. E às vezes é tão pouco. Às vezes, como disse Jesus, é 1 hora. É 1 hora no velório, é 1 hora numa visita no hospital, é 1 hora de ouvir, é 1 hora de abraçar, é 1 hora de acolher, é 1 hora de mostrar cuidado, carinho e atenção. Nesses 90 anos, e essa história a gente escreve juntos, a gente vive juntos, aliás, quantos abraços, cuidados, irmãos, tiveram. Está ali o casal, né? Irmã Joyce, irmão Ayrton, né? Já deve ter vivido muito disso. Eu fico assim, feliz, saber que a irmã está aqui desde os 3 anos de idade, o irmão já há 40 e poucos anos. Eles não estariam aqui se não tivessem sido cuidados. Estou falando certo ou errado, meus irmãos? Não estariam. E ao redor dos irmãos, há muita gente que precisa ser cuidada, mas em especial aqui dentro da igreja. Então minha oração nessa manhã vai ser que você e eu também tenhamos essa sensibilidade
que naquele momento faltou ao coração dos nossos irmãos Pedro, Tiago e João. Sabe, tem uma canção, acho que é do Diante do Trono, que diz assim: dá-me um coração igual ao teu. O nosso desafio é ser parecido com Jesus. Ser parecido com Jesus. De modo que as pessoas nos vejam, mas através de nós, vejam a Jesus. E não é só um desafio, é oportunidade, porque o Espírito Santo de Deus nos capacita para isso.